Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da GST Academy. Galerinha, a aula de hoje nós estaremos abordando tecnologia pneumática, né? Foi o tema votado lá na comunidade, né? No nosso canal do Telegram. Então, eu fiz o que a galera pediu. Eu dei duas opções para a semana, né? Normalmente eu dou algumas opções de aulas. E aí o que a galera mais vota é a aula que vai ser ministrada, beleza? Então, pessoal, só deixa aqui para lembrar também, né? Aquele que não faz parte ainda da comunidade do Telegram. O link vai estar na descrição do vídeo, né? Faça parte aí da nossa comunidade. Peço também, pessoal, que nos sigam nas redes sociais para estar ajudando o nosso canal e a nossa comunidade a crescer também, né? De uma certa forma, isso não vai te custar nada, é de graça, você só precisa lá clicar em seguir. Então, as páginas do nosso Instagram, tanto da GST Academy Brasil, como também, né, o meu Instagram pessoal, se encontra também na descrição desse vídeo. Então, se vocês puderem, né, eu observo aí, poxa, número de visualizações é um número gigante já, né? Então, em média, a gente tem já aí no canal essa série de vídeos um pouco mais de 5.000 visualizações. Então, imaginem que se apenas aí 10% dessa galera já seguisse a gente lá nas redes sociais, poxa, ia ajudar pra caramba a divulgar, né, o trabalho que a gente tem feito aqui. E é de graça. Como eu comentei, a gente não cobra nada por estar disponibilizando esse conteúdo para vocês e dando esse acesso, né, centralizando a galera que está estudando aí para passar na prova da Petrobras, beleza? É isso também, não deixe de deixar o seu like, comentar no vídeo aí, dando a sua opinião, então colocando algum tipo de dúvida que eu vou estar te respondendo, e também fazendo a sua inscrição e compartilhando com seus amigos e as suas amigas que tenham interesse sobre o assunto. Mas enfim, hoje eu vou tentar ser um pouquinho mais curto, porque eu tenho um laboratóriozinho para mostrar para vocês no final, né? Então, vamos seguir aqui a nossa aula. Então, o tema de hoje, como eu comentei, tecnologia pneumática. Bom, eu resolvi começar aqui, né, falando com vocês sobre algumas características do ar. Tá? Primeiro, por quê? Pneumática, né, ela, ou automação, quando a gente utiliza essa automatização de sistemas pneumáticos, na verdade, ali nós estamos utilizando o ar sobre, vamos dizer assim, uma determinada pressão, né, o ar comprimido, para gerar movimentos em dispositivos, ou seja, atuadores, onde esses atuadores, esses elementos estarão nos auxiliando, né, em processos diversos a executar determinadas tarefas, né? Então imaginem, cara, um produto que está passando na esteira e aquele produto deu não conformidade em algum processo de medição lá, né, prévio, e você precisa descartar aquele produto. Normalmente esse descarte de produto ele acontece lá por um cilindro pneumático, né? E vai meio que dar um chute naquele produto na esteira. Eu preciso datar uma embalagem, né? Imagina lá que você tem uma caixa, exemplo. Você tem mais ou menos umas 2 semanas aí eu comprei, né, uma Alexa. Vou comprar uma Alexa aqui para mim, né? E aí eu comprei uma Alexa, beleza. E aí, poxa, quando eu pego aqui na caixa, né? Ou seja, essas etiquetas, ou até mesmo, não nessa caixa, né? Mas eu não sei bem se nessa. Mas deixa eu ver se nessa outra caixa aqui tem, né? Aqui vem a Alexa em si. Mas enfim, etiquetas, né? Ou a data que costuma vir em algumas embalagens. A gente pode imaginar, por exemplo, sei lá, uma embalagem de um biscoito, né? Ela costuma vir datada. Eu acho que essa daqui da Alexa não vai vir, não, né? Porque ela já, se não me engano, ela já vem pronta. Mas enfim, já vem da gráfica, né? Mas enfim, quando você pega produtos convencionais, né? Caramba, agora eu fiquei com isso na mente, cara. Aqui, ó. Ó que legal. Eu tenho um Hidraplex. Cara, isso aqui tá perdido, eu não lembro nem bem quando eu comprei isso aqui, né? Mas é como se fosse um sal de reidratação. Mas vamos lá. Aqui, ó, tá vendo? No fundinho aqui, não sei se tá dando foco para vocês, ó. Tem uma data, né? Tem uma validade aqui, né? Tem uma data de fabricação, tem o número do lote, né? A qual esse produto, teoricamente, foi fabricado e embalado, tudo bem? E normalmente esses processos de datação, eles costumam ser muito feitos, às vezes, por um sistema, né? Um cilindrozinho pneumático que vai lá e dá um sopro ali, né? Com um carimbozinho nessa caixa e marca, né? Faz essa datação. É uma das possibilidades, tá? Uma possibilidade bem interessante. Já viram aquele rótulo que a gente tem, não rótulo, né? Mas aquela fitinha vermelha que a gente tem na embalagem de biscoito? Sei lá, vou até fazer propaganda aqui, né? Um Traquinas, um wafer qualquer aí
da Balduco, enfim, você tem lá aquela fitinha, né, aquela linguetinha ali que você puxa ela e você utiliza para abrir o biscoito. Caramba, aquela linguetinha ali, na embalagem inicial, ela não existe. Então, tem muitos processos que vão fazer o empacotamento daquele biscoito, no final tem ali uma linguetinha que vai fazer, ó, né, um cortezinho naquela parte da embalagem, naquele ponto, para que quando você compre o produto, né, a embalagem, você tenha aquela linguetinha para você puxar, né? Então fica tipo como se fosse uma lâmina. Vamos pensar também, e é claro, nessa lâmina ela é movimentada aí por um cilindro, né? Ou seja, por um sistema pneumático. Vou pegar outro exemplo aqui, lâminas, né, para cortar, ou seja, um produto, ou então até mesmo embalagem. Vou botar o exemplo da embalagem, né? Então vou lá, vou empacotar o biscoito, no final tem que cortar lá o tamanho da embalagem, né? Do filme lá da embalagem. Então isso costuma ser uma lâmina. Então essas lâminas, né, como se fosse meio que uma guilhotinazinha ali, elas costumam ser atuadas com sistemas pneumáticos, entre milhões de outros sistemas, cara. Então a pneumática ela é muito, mas muito utilizada dentro de processos industriais, né, dentro das fábricas, dentro dos processos instrumentados também. Então quando a gente traz mais para o âmbito da instrumentação, que é o foco, a gente encontra muita pneumática em sistemas principalmente de válvulas, né? Então, muitas válvulas de controle ali, né? Ou seja, o que a gente chama de válvula de controle, né? Mas com posicionadores, né? Então, esses posicionadores eles costumam fazer posicionamento, ou seja, controlar a taxa de abertura e fechamento dessa válvula com ar comprimido, ou seja, é um sistema pneumático, né? Vamos imaginar também as válvulas de segurança, ou algumas válvulas simplesmente on-off, né? Que são válvulas liga e desliga aí, também costumam ser muitas delas atuadas, né? Com o sistema pneumático, entre milhões de outras aplicabilidades, tá? E aí, quando a gente pega para estudar esse sistema pneumático, eu gosto, como eu comentei, de falar um pouquinho sobre as propriedades do ar, para a gente entender um pouco desse comportamento, ok? Então, apesar de insípido, inodoro e incolor, percebemos o ar através dos ventos, aviões e pássaros que nele flutuam, né, e se movimentam. Sentimos também o seu impacto sobre o nosso corpo. Então, a gente percebe o quê? Que o ar, né, ele é algo, ele existe, ele está ali presente, né, possui massa, enfim. A gente consegue ter contato com aquilo. Ele está aqui, ó. Se eu simplesmente faz esse teste aí comigo agora, né? Você simplesmente balançar sua mão rapidão, igual um doido aqui agora, né? Você vai sentir o atrito do ar no ambiente que você se encontra com a sua mão, né? Agora, imaginem se essa massa de ar, ou seja, essa parede aqui que eu estou batendo para lá e para cá com a minha mão, ela começa a ficar mais densa, né? Chegaria num ponto em que eu tentaria fazer esse movimento aqui de talvez dar um tapa no ar, né? E minha mão não conseguisse se mover, ou então chegasse um ponto de eu nem conseguir fazer esse tapa de forma fluida, né? Eu bateria como se fosse uma parede sólida, porque aquele ar ali está tão denso, está tão concentrado, né? E já não consigo vencer aquela barreira. E é como se essa densidade fosse adicionada àquela força, né? Que vai gerar nossa pressão ali. Tá? Então o ar, ele existe. E ele possui alguns comportamentos, né? Então, ele tem a sua existência real e concreta, ele vai ocupar esse lugar no espaço, né? Ele possui massa. Então, um exemplo legal aqui que eu gosto de colocar também é o do balão. Se a gente pegar um balão, a gente começa a soprar aquele balão. Por que ele infla? Porque eu estou colocando ar dentro daquele balão. Só que eu estou concentrando aquela quantidade de ar ali dentro, a ponto de que cada vez que vai entrando mais um pouquinho de ar, né? Ou seja, eles vão meio que gerando uma pressão, vão aumentando aquela densidade ali dentro, e ele vai fazendo uma força até expandir as paredes daquele balão, né? Então o ar, ele gera uma força, né? E essa força é o que a gente vai explorar, é o que a gente quer explorar na pneumática. E aí tem algumas características a mais, né? Uma das características do ar comprimido aí, ou seja, do comportamento dele, é a própria compressibilidade. Então, ó, podemos concluir que o ar permite reduzir o seu volume. Volume, né, o espaço em que ele ocupa, quando sujeito à ação de uma força exterior. Então, imagine aqui esse exemplo, né? Eu tenho dois cilindros, uma condição inicial e uma condição final, né? Nessa condição inicial, imagine aqui, ó, eu tenho todo uma quantidade, né, uma massa de ar presente na câmara desse cilindro. Se eu adiciono uma força na haste desse cilindro, aquele ar ali, ele começou a ser amassado, né? Ou seja, ele está sendo comprimido. Então, o ar, ele tem essa característica de compressibilidade, muito diferente, por exemplo, lá da hidráulica, né? Na hidráulica, são fluidos, né? Que são fluidos que a gente considera incompressíveis, beleza? Mas se eu pegar o ar, não, o ar ele não
não cria aquela resistência como se fosse já uma parede sólida ali, né? Ou seja, que não deixa a gente amassar ele. Mas ele permite com que, se a gente for adicionando uma força, a ponto dessa força ser maior do que a própria pressão, né, que o ar está gerando de forma contrária, a gente consegue ir diminuindo o espaço em que ele ocupa. Só que quando a gente vai fazendo isso, aquela pressão ali ela também vai aumentando, né? Ela vai se concentrando. Então a gente tem essa característica no ar, da compressibilidade. Então, não é o caso dessa garrafinha aqui, né? Mas imagine o seguinte, você já deve ter feito de repente esse experimento. Você pega uma garrafa PET de 2 litros, né? Uma garrafa, sei lá, de um refrigerante. Você enche aquela, não enche aquela garrafa, né? Mas você deixa aquela garrafa sem estar muito amassada, tampa a garrafa, tem ar ali dentro. Você consegue amassar aquela garrafa, né? Você vai chegar ali, vai fazer uma força, né, na garrafa, enfim, vai apertar a garrafa, a ponto de muitas das vezes você já nem conseguir, né, amassar mais a garrafa. Por quê? Você comprimiu aquele ar ali dentro a ponto de que foi aumentando a pressão interna da garrafa, mediante, né, a força contrária que o próprio ar sob pressão está exercendo, né, nas paredes da garrafa, e você já chegou no limite que você não consegue nem mais, né, apertar aquela garrafa. Agora, se você trocar o ar, por exemplo, por água, pega uma garrafa PET, enche ela até a boca mesmo ali com água, tampa a garrafa e tenta fazer a mesma coisa. Você vai perceber que é quase impossível, né, você amassar aquela garrafa. Você vai fazer tanta força que é mais provável a garrafa romper, né? Ou seja, estourar a garrafa, do que de fato você conseguir comprimir ali aquela garrafa com líquido, né? Com água, tá? Por conta de outra característica que não é do ar. Então o ar ele tem essa propriedade dele, que é a compressibilidade, que é a capacidade de quando a gente exerce força nele, ele diminui o seu volume, ok? E isso é legal, né? A elasticidade, né? Elasticidade é diferente de plasticidade, mas eu já vou explicar essa diferença, tá? A grosso modo, tá? Ah, poxa, eu sou aqui um especialista em tecnologias de materiais, professor, mas o ar é isso, etc, etc. Não, não é isso, eu tô simplificando, tá? A explicação, fiquem tranquilos. Então, a elasticidade ela é a propriedade que possibilita ao ar voltar ao seu volume inicial, uma vez extinto o efeito força responsável pela redução do seu volume. Então, a elasticidade é igual isso aqui mesmo, ó, um elástico, né? Então, tem um elásticozinho que por acaso eu achei aqui, né? Então, eu tenho ó, o efeito elástico, ou seja, ele volta, ele tem a propriedade de voltar ao seu estado original. Seria diferente da plasticidade, né? A plasticidade, ela já tem ali, né? Só um pedacinho que é elástico, mas quando a gente estica, ou seja, deforma aquele material, ele não volta à sua forma original, né? Ele fica deformado, tá? O ar, não, ele tem a capacidade da elasticidade. Eu comprimo o ar, né? Quando eu paro de exercer aquela força de compressão, ele consegue voltar ao seu estado original, vamos dizer assim, né? Ou seja, ele consegue retomar as suas formas, né? Ou seja, as suas características ali, o seu volume, antes daquela exerção de pressão, né? Então, se eu eliminar aquela força ali que estava sendo aplicada para comprimir, ou seja, agora considerando outro exemplo, como esse cilindro sendo o estado inicial e esse outro cilindro aqui, né, sendo o estado final, eu eliminei a aplicação de força na haste, né? Aquele ar ele voltou, né, fez com que a haste do cilindro voltasse aqui à sua posição anterior, fazendo com que ele assumisse de novo aquele volume, né, aquele último formato. Tudo bem? Difusibilidade, né, então, outra propriedade interessante do ar, que permite misturar-se homogeneamente, né, com outro meio gasoso que não esteja saturado. Então, o ar ele consegue se misturar, né, ou seja, meio que quase que fundir, não é bem uma fundição, mas pensa num achocolatado, né? Você coloca lá uma quantidade de leite, uma quantidade X, né, de achocolatado, mexe, mexe, mexe. Se você não saturar aquela mistura, ou seja, colocar uma quantidade muito grande, né, de achocolatado para aquela quantidade que ele consegue ser diluído, né, no leite, você vai conseguir uma mistura homogênea, né? Vai ter uma mistura quase que totalmente igual, bem distribuída. O ar, ele tem essa característica. Então, observe aqui um exemplo. Eu tenho, nessa primeira figura, né? Eu tenho volumes contendo ar e, sei lá, gases, né? Então, eu tenho uma válvula fechada separando esses gases do ar. Se eu abro essa válvula e eu libero, né, a passagem desses gases, ou seja, a mistura desses gases com o ar, ele se torna uma coisa só. Ele consegue se misturar, ele consegue se entrelaçar ali, né, com esses outros tipos de gases. Tá? Então, isso é uma propriedade do ar. A expansibilidade, né? Então, a expansibilidade é a propriedade do ar que lhe possibilita
ocupar totalmente o volume de qualquer recipiente, adquirindo o seu formato, ok? Então, eu tenho aqui, né, o ar, imaginem, concentrado nesse primeiro reservatório. Tudo bem que isso aqui é uma figura conceitual, tá, galera? Aqui eu não estou tentando mostrar um sistema específico, não. Uma figura de estudo, tudo bem? Então, ó, eu vou abrir essa válvula aqui, número 1. Quando eu abro essa válvula, o ar, ele consegue, né, ele tem a capacidade de se expandir por todo esse conjunto, né, desses reservatórios. E aí ele vai assumir todo aquele volume, né, ele vai ocupar todo aquele volume e vai assumir todo aquele formato a qual ele está conectado, né? Então o ar, ele é expansivo, né? Então ele tem a sua expansibilidade, a capacidade de, né, aumentar o seu volume, de ocupar o volume total do ambiente a qual ele está ali reservado, né? Ou seja, alocado. Então quando a válvula é aberta, né, o ar expande assumindo o formato dos recipientes, porque não possui forma própria. Tudo bem? Isso aí é característica geral, tá? Tem mais coisas. Eu poderia falar horas e horas sobre propriedade, a gente poderia trazer questões físicas e tudo mais, mas tinha que fazer um curso de 5 meses aí, pelo menos, para a gente conseguir trabalhar tudo que a gente está resumindo nessas semanas, né? Então, na parte do ar, né, ou seja, para a pneumática, nós temos a necessidade de realizar o que a gente chama de produção e distribuição desse ar. Então, o ar, na verdade, ele está na atmosfera. Beleza? Então, o ar que a gente utiliza nos processos automatizados ali, nos processos instrumentados, eu não compro ele em embalagem. Eu pego ele do meio. Então, tem lá um sistema, uma área, e aquela área eu vou captar ar da atmosfera normal. Então, teoricamente ali, né, eu estou pegando um recurso gratuito, beleza? Só que não é tão gratuito porque eu tenho um custo, tá, para fazer esse processo de captação. Então, isso aqui, esse desenho, né, essa esquematização aqui da produção, ele é um resumo para que a gente não precise falar de todo o componente, passo a passo, né, que provavelmente vocês já conhecem, para a gente conseguir, mas é a estrutura, né, são os componentes para que a gente consiga ter esse ar preparado para o nosso processo, né, para a parte de utilização ali. Então, tem uma legendinha aqui para vocês, ó, exemplo, filtro de admissão. Então, por que eu vou utilizar um filtro na hora de admissão do ar? Para eliminar partículas, principalmente partículas sólidas de maior tamanho, né? Não significa que eu vou conseguir eliminar todas as partículas, vamos dizer assim, que possam afetar o meu sistema pneumático, né? A minha estrutura. Não. Sempre vai vir alguma coisinha, nem que seja meio que micro ali. Mas existem dispositivos, existem filtros auxiliares, né? Etapas auxiliares ao longo do processo que vão ajudar a eliminar um pouco mais dessas partículas indesejadas. A gente não consegue eliminar isso 100%. Mas a gente já tem, no momento da admissão do ar, ok? Essa possibilidade de fazer um filtro de partículas maiores, tudo bem? Depois, ó, eu vou ter um motor elétrico, né? Então, o sistema que vai gerar a produção, ele vai ter um motor elétrico, onde esse motor elétrico normalmente ele está ligado aí a um conjunto, né, que a gente chama de compressor, que é um conjunto mecânico. Então, o que faz o compressor? O compressor ele ajuda nesse processo de admissão, né? Então, ele vai pegar o ar da atmosfera e vai jogar esse ar da atmosfera para dentro de um reservatório. Então, é como se eu estivesse pegando ali, sei lá, no exemplo do balão, o ar do meu pulmão assoprando, né? Mas antes de assoprar, eu estou, né, inalando aquele ar ali, eu estou puxando ar para os meus pulmões, e aí depois eu vou fazer o quê? Ó? Vou assoprar aquele ar para dentro do balão. E aí eu vou fazer o quê? Ó? Assoprar, aperto o balão, né? Aperto o balão. Aperto o balão. Aperto o balão. Por que eu estou fazendo isso de assoprar, jogar ali dentro e apertar o balão? Para que o ar não volte, né? Se eu deixar o balão aberto, eu nunca vou conseguir encher aquele balão e guardar o ar dentro daquele balão. Então, o compressor, ele basicamente vai fazer isso. Ele vai pegar o ar da atmosfera, vai jogar dentro de um reservatório, né? E esse reservatório, ele vai guardar aquele ar ali dentro e, claro, ele não vai deixar esse ar voltar, né, para o sistema ali de admissão. Então ele vai jogando dentro e vai guardando, vai travando, joga e trava, joga e trava, joga e trava. Então, se eu trouxer novamente o exemplo do balão, eu vou assoprar. O balão cresceu, cresceu, cresceu. Opa, se eu assoprar demais, o balão explode. Então existem também mecanismos que são os pressostatos que normalmente estão acoplados a esse reservatório, né, junto ao compressor ali, para fazer o quê? Para pegar e chavear, né, um comandinho para
quando bater um determinado valor de pressão, ele parar, né? Ele desligar o compressor. Então, eu tenho que ajustar a pressão que vai ser jogada ali dentro do reservatório. Senão, né? Um vaso de pressão que nunca para de encher, provavelmente ele vai romper ali uma tubulação por um excesso de pressão, então pode romper, né? Criar uma fissura nesse vaso de pressão ou explodir como se fosse uma panela mesmo, tudo bem? Então, separador de condensado, né? Separador de condensado na linha aqui, né, do compressor para o reservatório. Lembrando que essa imagem é um exemplo de uma estação de produção e distribuição ideal, tá? É o que normalmente a gente costuma ter como uma solução completa. Então, é muito comum hoje em fábricas você ter essa solução completa encapsulada como se fosse quase um gerador. Então, vocês já devem ter visto vários compressores, né? Então, isso aqui é um compressor? E tu fala, pô, mas eu vi um compressor de uma forma diferente, como se fosse um cilindro com um motor em cima, com mais correias dentadas e tudo mais, né? E aí, quando você olha aquele caixotão gigante, você fala, nossa, mas isso é um gerador? Aí o cara fala, não, é um compressor, né? Um compressor de ar comprimido. É porque dentro desse caixote costuma ter toda essa fase aqui, né? Ou seja, todo esse sistema de produção e distribuição. Então, se você abrir a portinha desses sisteminhas, né? desses caixotes, né? Vai ver que ali dentro tem motor, tem o compressor, tem as estruturas, né, do reservatório, né, enfim, resfriadores, entre outros sistemas a mais, tá? Inversores de frequências que são instalados para fazer o acionamento desses motores, entre outras coisas também. Ok? Então, dando continuidade. Eu vou ter o compressor, né, que vai estar aqui, assim, a gente já falou, o reservatório, né? Então, o reservatório está aqui, ó. Eu vou ter normalmente manômetros para indicar a pressão, enfim, pressostatos acoplados. Nesse reservatório também, aqui no finalzinho, a gente costuma ter uma purga nele, porque gera condensado, né? Então, quando o ar esfria, principalmente porque no processo de compressão ele dá uma aquecidazinha, né? Então, ele fica um pouco quente ali. Então, mas quando ele entra no reservatório, ele começa a fazer meio que um resfriamento. E aí, esse resfriamento faz com que parte desse ar crie um condensado, né? E aí a gente faz o quê? A purga desse condensado para eliminar essa condensado é água, tá? Para eliminar essa água, esse excesso de água dentro do reservatório, ok? E aí tem o resfriador, né? Enfim, intermediário, que são os processos que vão ajudar exatamente a fazer essa redução aí da temperatura do ar no momento do processo de compressão, admissão e tudo mais. E a gente vai, no meio desses sistemas também, sempre encontrar umas purgazinhas, né? Secador, porque eu quero tentar tirar essa umidade do ar ao máximo. A umidade, na verdade, ela é uma grande inimiga do meu sistema pneumático, tá? Por que isso? Porque se eu deixo passar água, né, ou seja, umidade para os meus sistemas lá de acionamento, os meus sistemas de controle pneumáticos, essa água com certeza vai gerar uma oxidação nas minhas partes mecânicas, né? Então não é legal. Tanto que, se vocês forem perceber, a questão, né, dos sistemas de tomada de ar, ela costuma acontecer por cima, né? Por que a gente normalmente já faz por cima? Porque facilita a eliminação desse condensado, ajuda a deixar esse condensado aqui embaixo, né, na parte de baixo. Então a gente tira uma tomada de ar por cima, que o compensado fica para baixo, e aí a gente pode passar ainda por outras etapas, né? Bem que de desumidificação também desse ar. Aí passa por aquecedores, sistemas secadores e tudo mais, para ajudar a eliminar esse ar, né? Ou seja, essa umidade do ar. E aí, depois de feita essa etapa, vamos dizer assim, que o ar foi meio que armazenado, né? Eliminou ali o máximo de umidade possível, né? Enfim, fez todo esse processo de admissão e compressão, a gente consegue distribuir esse ar, né, para os pontos da fábrica, né? Então, normalmente esse ar ele vai ser distribuído o quê? A uma pressão padrão, que essa pressão padrão ela costuma ser maior do que a pressão necessária pelo maior equipamento, vamos dizer assim, né? E aí são instaladas tomadas, pontos de ar comprimido. Então, se você já trabalha aí numa fábrica, ou, sei lá, em alguma empresa que você tenha visto esses pontos de ar, né? Ou seja, que utiliza ar comprimido, você deve notar que vem as tubulações normalmente ali pintadas de azul, né? E aí aquela tubulaçãozinha pintada de azul tem vários pontos, né? E naqueles pontinhos ali o pessoal coloca as estações de condicionamento, né? Os reguladores de pressão, ainda coloca o lubrefio ali, né? Quando ele já não está embutido na própria máquina, tudo bem? Então, tem os pontos ali, tem as tomadas de ar comprimido. Bom, aí depois dessa etapa de distribuição, a gente passa para essa unidade de condicionamento, que basicamente a gente divide filtro, lubrificação e regulação, tudo bem? A forma mais básica. Então, o que vai fazer o filtro?
lembrando, essa etapa de condicionamento é uma etapa que a gente já tem lá na tomada do ponto do ar, tá? Comprimido, ou seja, que já foi distribuído. Então, a gente faz o condicionamento antes de fato, liberar o ar para os dispositivos, para os equipamentos, tá? Os atuadores, as válvulas direcionais, entre outros sistemas aí. Então, a primeira etapa que costuma acontecer, né, uma das etapas, é a etapa de filtragem. Tá? Então, é mais uma filtragem que é feita. Então, essa filtragem do ar consiste na aplicação de equipamentos capazes de reter impurezas, né, impurezas sólidas, suspensas nesse fluxo. O equipamento utilizado nesse objetivo é o filtro de ar. Então, vai ter lá na tomadinha do ar, né, na linha de distribuição, uma entradinha, vai passar por um filtrozinho, né, que vai tirar mais as partículas, um pouquinho mais dessas partículas sólidas que vieram junto ali do reservatório, né, e passaram pela linha de distribuição, para depois jogar esse ar filtrado para a próxima etapa de condicionamento. Tem até algumas simbologiazinhas aqui para vocês, né? Aí ele tem como se fosse um copo, né? Um reservatóriozinho aqui, isso aqui é rosqueado, você pode tirar, até mesmo para trocar o filtro. Então, também aqui tem como se fosse um drenozinho, então, às vezes aqui também gera condensado, então você quer fazer uma purga para eliminar o condensado aqui. Então, isso aqui é removível, tudo bem? Mas é óbvio, né? Você, antes de remover esse cara, por favor, faça o corte do ar comprimido nesse ponto, né? Senão, quando você abrir o copo, às vezes, se a pressão até for um pouco mais alta, o copo vai meio que dar aquele solavanco ali, enfim, não é recomendado não, tudo bem? A gente vai ter a válvula reguladora de pressão. Por que a gente utiliza a válvula reguladora de pressão? Porque a partir daquele sistema de distribuição, a gente vai distribuir, né, uma pressão de ar na linha que ela é maior do que a pressão necessária pelo equipamento. Então, poxa, tem equipamento que não vai consumir, ou seja, que não vai trabalhar com a pressão da linha, que não é nem o ideal, né? Ele costuma trabalhar com uma pressão abaixo. Então, eu preciso fazer o quê? Pegar aquele ponto onde tem a pressão, ou seja, o ar disponível, e regular essa pressão para se ajustar ao meu equipamento, né? Para ela ficar adequada lá à minha máquina, tudo bem? E aí esses reguladores, eles têm lá, né, um manipulador, né, uma válvulinha manual. Essa válvula, a gente costuma, tem tipo uma trava, né? A gente meio que às vezes joga ela para cima para a gente conseguir girar e a gente bate nela depois para ela travar, tá? Essa movimentação, esse ajuste, mas por questões até de segurança também, para de repente, sei lá, alguém não mexer lá acidentalmente e desparametrizar, né? Ou seja, desregular o fluxo de ar comprimido que vai para o equipamento, sei lá, uma máquina de injeção de plástico, enfim, entre N elementos. E tem um manômetrozinho, né? Um indicador de pressão já embutido nesse regulador, para que a gente consiga analisar e assim, visualizar qual é a pressão atual que está passando naquele regulador, ou seja, qual é a pressão que ele vai deixar para a máquina, né? Que ele vai liberar para a máquina. Então, eu preciso de um indicador para regular essa pressão, tudo bem? Então, tem até uma simbologiazinha aqui para vocês, ó, do regulador, da válvula reguladora de pressão. E aí vem o lubrificador, né? Por isso que a gente fala que é o lubrefil. Então, aqui eu estou mostrando dispositivos separados, né? Essa unidade de condicionamento parte por parte. Mas a gente pode ter o lubrefil, que é um bloco que vem todo mundo junto, né? Então, a gente coloca ali que é o filtro, lubrificador, né? Regulador e filtro, enfim, tudo junto numa coisa só. E aí o lubrificador, o que ele vai fazer? Poxa, ele vai levar, quando o ar passar por ele, mini partículazinhas, né? De fluidos para lubrificação, como se fosse um óleozinho. E esse óleozinho ele vai passar lá pelo tubinho de vinil, né? Ou seja, que a gente chama, né, a mangueira de ar comprimido, né? E aí essas partículas, ou seja, minúsculas desse lubrificante, ela vai entrar, né, nos cilindros, nas válvulas e vai criar uma camada, uma película de proteção. Então isso ajuda a reduzir desgastes, né, melhora o movimento e aumenta a vida útil também do equipamento, beleza? Então, ó, ele vai for como se fosse um aspecto de névoa lubrificante. E aí vem a parte dos atuadores, tudo bem? Então, os atuadores, né, os mais comuns são os atuadores lineares. Quando a gente fala linear, é porque eles seguem exatamente isso, uma linha, né? Uma linha reta, tudo bem? Eu tenho atuadores que, basicamente, eles vão ter um curso maior, né? Ou seja, essa haste ela vai ter um movimento, né? Uma distância maior para a gente conseguir, né, atuar com dispositivos. Eu vou ter atuadores que têm um curso bem pequenininho, né? Exemplo, aquele que eu dei da faca, né? Essas facazinhas, às vezes, para fazer esses fitilhos, ou então para fazer um data log ali, né? Uma datação em uma embalagem de um produto, de um medicamento, ela costuma ter um curso pequenininho, né? Então passa lá a embalagem, pum, pum, pum. Agora, por exemplo, um atuador linear para fazer o descarte de um produto,
pô, normalmente ele tem um curso mais longo, até porque, às vezes, a área ali, né, de movimento, por exemplo, da esteira, ela é um pouco maior. Então, ele precisa ter um corpo maior para conseguir, uma haste, né, mais longa para conseguir jogar aquele produto para fora, por exemplo. Então, ele vai lá na frente, né, e vai jogar o produto fora. Então, ó, tem um movimento linear maior, né? Então, os atuadores lineares, ó, são aqueles que convertem a energia pneumática, ou seja, aquele ar comprimido ali, que é o que a gente está usando, né? E foi armazenado lá no compressor, no reservatório pelo compressor, e aquele ar ali está comprimido, ele vai gerar uma força para a gente para atuar esses cilindros. Então, em movimento linear. Então, ele vai usar essa energia e vai transformar em movimento linear. São representados pelos cilindros pneumáticos, pois estes são os mais utilizados na automatização de máquinas em diversos segmentos da indústria. Os cilindros mais usados são os de simples ação e o de dupla ação. O que é o cilindro de simples ação? O cilindro de simples ação é o cilindro que normalmente a gente só tem uma tomada de um ponto, né? Não vou falar uma tomada, mas um ponto de alimentação para esse cilindro, para ele movimentar. Então, eu vou ter lá, eu quero fazer o cilindro avançar, beleza. Se o ponto de alimentação do cilindro for para o avançar, quando eu jogar ar comprimido naquele cilindro, ele vai avançar. Só que o retorno dele, ou seja, a mudança de estado daquele cilindro, não vai depender desse ponto, vai depender de uma outra atuação, de uma força externa, por exemplo. Mas, claro, eu também poderia ter um ponto ali de alimentação do cilindro para não fazer ele avançar, mas sim para recuar. E aí, ou seja, quando eu adicionasse ar comprimido naquela câmara, na câmara do cilindro que vai fazer ele recuar, ele recua e quando eu paro de mandar o ar comprimido, né, alguma outra força externa vai fazer ele avançar novamente, tudo bem? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Ó. Então, eu tenho, por exemplo, um retorno por carga externa. Então, eu vou ter o quê? Adição de ar nesse ponto. Quando eu jogar ar comprimido nessa parte do cilindro, na câmara traseira, né, ele vai avançar com essa haste. Avançou com essa haste, beleza, enquanto tiver pressão. Se eu cortar essa pressão de alimentação aqui, qualquer carga externa, né, pode ser uma força, sei lá, de um objeto. Imagina que esse cara, sei lá, tem como se fosse um macaquinho, né? Um elevadorzinho. Então, levantei alguma coisa, poxa, cortei o ar, a força externa pode fazer esse cara recuar, tudo bem? Por mola, né, que é o mais comum, é o cilindro de simplização com retorno mola. Então, joguei ar comprimido, ele avançou, pô, beleza. Eliminei a pressão ali, né, do ar, a própria força da mola faz ele recuar. E eu tenho também, né, esse é o retorno mola, né, e eu tenho o avanço mola, que seria um exemplo de um contrário. Então, na verdade, quando eu quiser recuar o cilindro, eu jogo ar. Quando eu parar de jogar a pressão do ar, ele vai voltar novamente para a posição de avançado, né? Então, ele tem essa mudança aí de lógica. Então, esse é o cilindro que a gente chama de simplização. Já os cilindros de duplação, eles são um pouquinho diferentes, né? Ou seja, eu preciso jogar pressão quando eu quiser avançar o cilindro, e na outra ponta aqui eu preciso com que aquela pressão, né, com ar residual presente nessa câmara aqui, ele saia desse cilindro, e quando eu quiser ação contrária, eu vou fazer o contrário, né? Eu vou jogar pressão para fazer ele recuar, e eu tenho que fazer um caminho, né, para esse ar aqui voltar, né? Um caminho de escape. Então, de duplação é o cilindro que eu preciso atuar duplamente, né? Então, eu jogo ar para fazer ele avançar num lado e eu jogo ar para fazer ele recuar no outro. Só que de forma alternada, né? Nunca simultâneo. Porque se eu estou jogando ar simultaneamente, não faz sentido, né? A maior pressão vai vencer, na verdade, né? Enfim, e aí eu tenho que tentar fazer isso, essa alternância. Isso aí tem um elementozinho que eu já vou mostrar para vocês que já faz isso para gente. E aí tem os atuadores rotativos, né, que são denominados atuadores pneumáticos rotativos ou cilindros rotativos e são instalados na parte final de um circuito pneumático. Quando o trabalho a ser realizado é uma operação, por exemplo, de rotação. Então, os atuadores rotativos, né, é exatamente o que faz esses movimentos. Por exemplo, motores pneumáticos, parafusadeiras pneumáticas, né, você vê muito comum essa aplicação do motorzinho pneumático. Tem aquela parafusadeirazinha pneumática, muito comum em oficina de automóveis, né? Então você vai lá, vou trocar o pneu do meu carro. E aí o cara lá da oficina, lá da borracharia, ou enfim, onde você for trocar o seu pneu, ele vai normalmente ter aquela pistola pneumática ali que ele vai utilizar para, né, remover os parafusos, tirar a roda, enfim, para trocar o pneu, fazer o que tiver que fazer ali. Né? E aí é muito comum, né? Ou seja, um tipo de atuador rotativo. E é muito comum para a gente na instrumentação, na aplicação de válvulas, ok? Aí eu coloquei até um exemplozinho de um vídeo bacana para vocês, fazendo uma animaçãozinha desse processo, né? De rotatividade. Eu vou deixar aqui rapidinho, tá? Vou dar play para eles, nele para vocês. Vamos lá.
Bom, então aí eu coloquei um exemplozinho, né, para vocês aí de uma válvula atuando de forma pneumática, né? Só para demonstrar as suas aplicações, né? Mas observem ali que aquela válvula, na verdade, ela não estava atuando sozinha, né? Ela tinha ali alguém que controlava a sua direção, que são exatamente esses sistemas, ou seja, as válvulas de controle direcional. Então, as válvulas de controle direcional, turma, são válvulas ou elementos que permitem controlar para onde que esses atuadores vão se movimentar. Então, se for um atuador rotativo, né, se ele vai, por exemplo, rodar para a direita, rodar para a esquerda, se ele é um atuador linear, né, se ele vai para frente ou se ele vai para trás. Então, esse controle, essa automatização, ela acontece, né, ou seja, o controle desse comportamento acontece a partir das válvulas de controle direcional. Então, os cilindros pneumáticos, componentes para máquinas de produção, para desenvolverem suas ações produtivas, devem ser alimentados ou descarregados convenientemente no instante que desejarmos, ou de conformidade com o sistema programado. Portanto, basicamente, de acordo com seu tipo, as válvulas de controle direcional servem para orientar os fluxos do ar, impor bloqueios, controlar suas intensidades de vazão ou pressão, né? Então ela vai ajudar a controlar esse fluxo do ar, que é o que vai determinar esse movimento desses atuadores, ok? Então ela compõe o sistema pneumático.
Então, quando a gente vai estudar, assim, vai tentar interpretar o comportamento do sistema pneumático, a gente não costuma ir direto no cilindro. A cilindro, às vezes, a gente nem olha, tá? A gente vai na válvula. Por quê? A válvula que vai mostrar pra gente como que se comporta aquele sistema pneumático, né? Como que é a regra do jogo. Então, normalmente, a gente analisa a lógica do sistema pelas válvulas direcionais e, claro, né, pelas válvulas ali para alguns sistemas auxiliares. Tudo bem? Então, por que isso? Porque como ela vai controlar o fluxo, ela vai dar para a gente a lógica do sistema. Tá? Então, vamos começar a entender como que a gente interpreta as características dessas válvulas direcionais. Primeiro, a gente começa avaliando o número de vias, né? Então, o que é o número de vias? Basicamente, são os números de pontos ou de conexões ou de escapes ou alimentações do ar, né? Ou seja, são pontos por onde podem passar o fluxo de ar. Tudo bem? Então, ó, número de vias é o número de conexões de trabalho que a válvula possui. São consideradas como vias a conexão, né, de entrada de pressão, conexões de utilização e as conexões de escape. Né? Então, é muito comum a gente ter válvulas com duas vias, né, com aqui, ó, duas vias, né, 3 vias, 4 vias ou 5 vias. Tudo bem? E aí, em cima dessa via, a gente vai ter a representação da direção do fluxo. Então, aqui, ó, a direção do fluxo, ó, normalmente ela não vai estar agora com... Tipo esses tracinhos aqui, né, indicando um ponto de conexão. Normalmente a gente tem esse quadrado já com a seta embutida, né? E aqui, ó, o que ele vai dizer? Por exemplo, que tem duas vias, ó, porque é onde a seta encosta nessa caixa, tá? E a direção do fluxo de ar está vindo da onde? Desse ponto A para o ponto B, né? Então, a seta indica a direção do fluxo do ar naquele momento, ou seja, para aquela válvula ali de controle direcional. Exemplo, essa segunda simbologia aqui, nesse segundo quadradinho. Eu tenho 1, 2, 3, 4 vias, 4 pontos de conexão. Só que nessas duas vias aqui, ou seja, nesse primeiro ponto, eu tenho a direção do ar vindo de A para B, por exemplo, né? Ou seja, de cima para baixo. Já nesse outro, ó, exemplo aqui, vou colocar C e D, né? Indo de C para D, né? Então ele vai vir de baixo para cima. Então, ele tem uma direção ali para fazer o controle da via do ar. Aqui, ó, já tem 4 vias também, tá vendo? Só que tem uma mudança na direção do fluxo, né? Então, ele meio que vai para a diagonal. Tudo bem? Bom, e aí eu posso ter, além dessas setas, né? Eu posso ter pontos de bloqueio. Então, às vezes, a válvula ela vai assumir ali uma posição em que uma via que anteriormente estava sendo liberada para um fluxo, agora ela não libera mais o fluxo, ela é bloqueada, ou seja, ela não gera passagem de ar. E eu vou ter esse Tzinho aqui, né, representando passagem bloqueada. Escape, né, não provido para conexão, ou seja, são formas que o ar vai ter de ser eliminado do sistema, ele vai para a atmosfera, então a gente chama esse ponto de escape, tudo bem? E a gente vai determinar agora, né? A gente falou o número de vias. Deixa eu só pegar aqui. Tá, tudo bem. Tudo bem, é isso. Não, acho que foi tudo que eu queria comentar com vocês aqui. Então, determinação do número de vias, né? Então, o que é isso? O que significa essa determinação do número de vias? Consiste em separar um dos quadrados, ou seja, posição, e verificar quantas vezes o símbolo interno toca o lado do quadro, obtendo-se, assim, o número de orifícios em correspondência ao número de vias. Preferencialmente, os pontos de conexão deverão ser contados no quadro da posição inicial. Então, bora lá. Ó. Preste atenção nesse detalhe agora que é muito importante. Isso aqui vai definir, muitas das vezes, a resposta de uma questão, tá? Ou até a interpretação de funcionamento. Vamos imaginar que, sei lá, você pode utilizar isso aqui para o seu dia a dia de trabalho, não tem problema. É a mesma coisa, né? Então, a gente considera a posição inicial normalmente a posição da direita, tudo bem? Ok? Pelo menos é o que a gente costuma trabalhar na maioria dos casos, tá? Quase, sei lá, 95, vamos botar assim, por cento das válvulas que eu pego direcional, a posição inicial é a posição da direita, tá? Então, imagine aqui, ó, a válvula tem posições. Eu vou até comentar no próximo slide, mas eu já vou adiantar para vocês. Como a gente controla a direção do fluxo, a gente também precisa ter o quê? Mudanças de direção para, de fato, gerar uma mudança no atuador, né? Então, sei lá, um cilindro avançar e recuar. Tudo bem? Então, para que eu consiga fazer essa mudança de fluxo, eu preciso mudar, né, essas setas, ou seja, essas conexões, só que internamente na válvula direcional.
Então, essas mudanças desses fluxos internamente, a gente chama de posição, né? Então, as posições de uma válvula, basicamente, são... A gente pode resumir assim, né? São as quantidades de movimentos ou as quantidades de diferentes acionamentos que ela pode prover para um atuador, tudo bem? E aí a gente vai começar a analisar, por exemplo, aqui, né, a partir da direita, do quadro inicial da direita. Então, é aquilo que eu mostrei para vocês no slide anterior. A gente conta sempre pelo toquezinho da seta, né? Só que a gente vai considerar aqui a parte do bloqueio. Ó. Então, tem uma, duas vias. A mesma coisa aqui do outro lado, né? Uma, duas, três vias. Só que eu tenho três vias nessa segunda e duas posições de acionamento. Nessa aqui eu tenho duas vias e duas posições de acionamento. Tudo bem? Essas válvulas, elas conseguem aí, né? Acabou que eu esqueci de evidenciar exatamente a posição de acionamento, né? Eu pulei, mas ainda bem que eu expliquei para vocês aqui nesse slide. Então, a posição é isso, é a quantidade de movimentos que aquela válvula direcional pode permitir, né? Ela costuma fornecer lá para o nosso atuador. E aí, o que costuma vir nesses sistemas, nessas válvulinhas pneumáticas? Algumas numerações para identificação dessas vias, né? Eu coloquei aqui as numerações principais, o que costuma ser mais comum. Mas se tiver alguma modificação nessa numeração, exemplo, no hidráulico utiliza-se mais letras ao invés de números. Então, se de repente você pegou um sistema pneumático aí que, poxa, está usando alguma outra notação, pare, avalie com calma e tente entender o que aquela anotação está dizendo. Ou então vai lá na ficha técnica da válvula direcional e analise o que a ficha técnica está me dizendo sobre essas conexões, né? Então, é uma regra. Consultar não é crime, não é errado, não é vergonha. Na verdade, um bom técnico é aquele que consulta o manual. Se você está trabalhando com alguém que diz que grava tudo, suspeite dessa pessoa, né? Comece a prestar atenção no que ela está fazendo, que provavelmente ela vai errar em algum momento, tá? Ou muitos momentos. Então, existem identificações numéricas para a gente classificar essas vias, até mesmo nos auxiliar na montagem e na interpretação do comportamento daquela válvula direcional ali. Ó. Então, por exemplo, o número 1, ele costuma ser reservado para alimentação, né? Então, por exemplo, essa conexão aqui, ó, 1, é onde eu vou ligar lá naquele ponto depois da etapa de condicionamento, né? Do meu sistema. Então, onde eu tenho ponto de ar comprimido, eu vou pegar ali, vou conectar a mangueira, né, de ar comprimido, né, esse tubinho ali de vinilzinho. A gente vai levar essa mangueira de ar comprimido, ou essa conexão de ar comprimido, até esse ponto dessa válvula direcional e procurar por esse pininho, né, ou seja, que é o 1, né, então a gente conecta lá, ou seja, está alimentada a nossa válvula. Então, essa alimentação vai ser utilizada para fazer os movimentos no atuador. O 2, né? Não só o 2, ó, o 2 e o 4, eles são para utilização. Então, o que é essa utilização? É, de fato, as conexões que serão fornecidas para o nosso atuador. Então, o atuador ele vai receber aí essas conexões 2 e 4 lá para ele funcionar. Tudo bem? O número 3, né? Tanto o 3 e o 5 aqui, ó, são para escape. Né? Então, é a eliminação do ar para a atmosfera, né? Escape ou exaustão. E aí existem tipos de acionamentos. Para que servem esses acionamentos? Bom, entendendo aqui, se eu tenho posições, né, ou seja, movimentos a quais essa válvula ela me permite executar, né, eu preciso de alguma coisa, ou seja, de algum tipo de mecanismo que me ajude, me auxilie a fazer a troca desses movimentos. Então, são os tipos de acionamento. Então, eu sempre vou ter um acionamento que vai forçar essa mudança de posição dessa minha válvula direcional. Então, eu tenho vários, né? Mas os mais comuns são, né? Por botão, aí tem alavanca, pedal. Pedal é muito comum em algumas prensas, né? Ou então sistemas de guilhotina ali, né? Que eu vou botar o pé mesmo, eu vou pisar naquele sisteminha, tá? E a partir daquele sistema ali, eu vou conseguir fazer uma movimentação, tudo bem? Espera aí só um minuto. E aí eu tenho também símbolo de acionamento mecânico, normalmente é o fim de curso, né? Então, aquele camaradazinho é como se fosse um sensor de contato. Chegou alguma coisa perto, pum, encostou, ele faz lá um acionamento. Piloto hidráulico, né? Ou seja, eu tenho um sinal hidráulico ali, um fluido, alguma coisa que gerou uma pressão e a partir desse sinal hidráulico vai fazer uma troca de movimentação do sistema. Piloto pneumático, então eu tenho um pulso de ar comprimido sendo gerado, fornecido aqui para forçar essa mudança de posição da válvula direcional.
ou por solenoide, que é um acionamento elétrico. Que, na verdade, a pneumática, né? Eu coloquei aula de tecnologia pneumática, mas normalmente quando você faz um curso que envolve pneumática, essas etapas são divididas em duas partes, que é a pneumática convencional e a eletropneumática. Quando a gente pensa em automatização dos sistemas pneumáticos, a gente pode sim fazer só com a pneumática, sem acionamentos elétricos, mas hoje isso não é tão interessante. A gente utiliza muito as válvulas solenoides, né? Ou seja, esse acionamento elétrico, para mudar as posições dessas válvulas direcionais, porque a gente normalmente embute um controlador, né? Um CLP. Então a gente faz uma instalação elétricazinha lá padrão. Então, normalmente essas válvulas solenoides costumam ser 24 volts, né, de corrente contínua. Vai ligar lá na saída, ou seja, a saída relé do controlador, enfim. E você vai criar um código, você vai criar um programa em Ladder, ou, sei lá, em qualquer outra linguagem, lista de instruções, FBD, o que você tiver lá disponível e que você gostar de programar. Ou a necessidade, claro, não vou falar que é o que você vai gostar, às vezes é a necessidade do projeto, enfim, do trabalho. E aí você vai construir aquele código que, a partir daquele código, vai ser gerada a automatização desse sistema pneumático, tá? Seja mediante uma variável que atinge um determinado valor, né? Seja a partir de um acionamento via HM, ou um sistema de alarme, enfim, entre N possibilidades aí de acionamento. Tudo bem? Além dessas válvulas direcionais, nós podemos encontrar as nossas válvulas, turma, auxiliares, que vão dar funções extras e vão auxiliar no funcionamento. A gente tem a válvula de alívio, né? Ou seja, que é instalada em equipamento e sistema pneumático para o controle de pressão, evitando elevação acima de um valor máximo determinado. Então, essas válvulas de alívio, tem até a simbologia aqui dela para vocês, né? É uma válvula que normalmente a gente vai utilizar muito para quesito de proteção, tá? Válvula de retenção. Essa válvula de retenção, a gente muitas das vezes chama ela até de válvula unidirecional, né? Mas é uma válvula que basicamente ela vai permitir o fluxo de ar numa direção e vai impedir o fluxo de ar em outra. Exemplo, aqui tem até um símbolozinho que é bem fácil de interpretar. Então imaginem, essa aqui é a simbologia que costuma vir nessas válvulas, tá vendo? Auxiliares. Ó. Tem até aqui no corpinho dela aqui, tudo bem? Então, o que acontece? Se você jogar ar comprimido, por exemplo, nessa ponta, a interpretação é o seguinte. É como se esse ar pegasse, tá vendo aqui, como se fosse uma bolinha. Imaginem um balãozinho, né? Vou tentar redesenhar esse cara. E o ar empurrasse esse balãozinho e comprimisse essa bolinha, tudo bem? E aí o ar, ele vai fluir em torno desse balãozinho, né? E vai passar para o outro lado, tudo bem? Agora, se eu fizer o contrário, o que vai acontecer? Ó, o exemplo aqui de baixo. O ar vai entrar nessa direção, opa, só que ele vai empurrar o balãozinho para fechar a passagem. Então, o ar não vai conseguir passar nessa direção, tudo bem? E aí, ele vai dar duas condições para a gente. Ó, aberta, ou seja, permite a passagem do fluxo em um sentido. Fechada, impede a passagem do fluxo no sentido inverso. Por isso que ele é muito convencionado aí como até mesmo essa válvula unidirecional, porque ela só vai permitir a passagem de um fluxo numa única direção, tá? Ou chamada de válvula de retenção. Temos outro exemplo, né? A válvula alternadora, que é a famosa válvula OU, né? Ou seja, se eu jogo pressão de um lado, o ar passa de um lado e vem para o outro. Se eu tiro desse lado, mas agora eu jogo no outro, o ar passa desse lado e vai para o outro, né? Então, é ou alternância, né? Ou um ou outro, ou a válvula alternadora. E tem até aqui o símbolozinho dela aqui para vocês, mas acabou que tem aqui na válvula, né? Você encontra no corpo, e tem aqui do lado também, ó. Tá vendo? X, Y são as entradas do ar, A, né? O Azinho aqui é a liberação, tá? Na passagem do fluxo. Válvula de escape rápido. Olha só, tem que tomar muito cuidado, porque a válvula de escape rápido, às vezes, ela é confundida ó, com um símbolo, tá vendo, turma? Da válvula alternadora. Mas a válvula de escape rápido, ela tem um pontilhado aqui, tá vendo? Essa conexãozinha aqui, ó. Tá? E além também que ela apresenta pra gente como se fosse uma setinha de escape, mas não em todos os casos, tá? Esse escape, às vezes, ele pode vir até com um símbolo como se fosse de um silenciador. Um silenciadorzinho pneumático para escape, pra gente não ficar tendo aquele barulho tipo de ar indo embora, né? O tempo todo ali, enfim, e causando ruído sonoro. Então, a válvula de escape rápido, ela agiliza o processo, ou seja, ela meio que aumenta, dá um busterzinho ali na fase de movimentação do cilindro, tá? Então, do atuador, se a gente consegue exaurir, ou seja, jogar para fora aquele ar de forma mais rápida, ou seja, dar uma potencializada no escape dele, a gente consegue atingir a posição do cilindro mais rápido, tá? Até mesmo porque, normalmente, quando a gente trabalha com pneumática, a gente busca velocidade. E no hidráulico, a gente busca mais a questão de força, né? E controle de posicionamento.
quando a gente pensa em automatização do sistema, tudo bem? Então, a válvula de escape rápido, ela faz isso, ela meio que ajuda a aumentar a velocidade de um movimento de um atuador em um sentido, tá bom? Ou seja, a partir da agilização, né? Ou seja, aumentar a agilidade aí da exaustão do sistema. Válvula reguladora de fluxo bidirecional. A gente pode ter a bidirecional e a unidirecional, mas, né, pegando aqui a bidirecional, o que vai acontecer? Eu posso conectar a minha alimentação de ar ou fluxo de ar, tanto de um lado quanto de outro, mas ela vai ter um manipuladorzinho aqui, né, como se fosse uma válvula manual, né, um reguladorzinho, que vai fazer uma restriçãozinha nessa passagem de ar. E aí vai fazer o ar passar, né, meio que em quantidades menores, né, ou seja, com uma vazãozinha menor, ou se eu abrir toda ela, vai deixar passar com uma vazão maior. Essas válvulas são interessantes para controle de velocidade, né, de atuação dos elementos, tudo bem? Então eu quero controlar a velocidade de avanço do cilindro. Você pode instalar uma válvulinha dessa reguladora de fluxo, né? Eu tenho a unidirecional, então notem que o símbolo é diferente, tá vendo? A unidirecional eu vou ter aquela retençãozinha, já ensinei vocês a interpretar essa retenção aqui, né? Então é só vocês analisarem o símbolo da regulação de fluxo, né? É como se fosse um X com uma seta cruzada, e aí vai gerar um quadradinho, né? Tipo esse retângulozinho. Ou pode ter um tracejado, ou aqui, por exemplo, na válvula, não tem nem tracejado, é ele cheio mesmo, tá? Ou seja, ela vai regular o fluxo em uma única direção. Cuidado com essa válvula, de repente você vai querer testar isso aí no seu dia a dia, ela tem ponto de conexão para fazer sentido no fluxo, tá? Então ela vai funcionar como se fosse uma válvula de retenção se você conectar ela no sentido contrário. Os temporizadores pneumáticos, acho que eu já vi isso aqui numa questão da prova, tudo bem? Que acho que ele perguntava, que simbologia é essa daqui, né? Então, o temporizador pneumático, ele vai fazer o quê? Ele retarda, sim, o acionamento, ou seja, a liberação do ar comprimido para uma parte do sistema. Então, ele tem um ajuste, né? Ele costuma ter como se fosse um potenciômetro, mas não é bem um potenciômetro, né? Um reguladorzinho. E, internamente, ele tem meio que um balãozinho, né? Então, a simbologia dele representa muito isso, um balãozinho, uma válvula reguladora de fluxo, né? Então, essa válvula vai regular o fluxo para preencher esse balão. Quando esse balãozinho atingir uma pressão suficiente para atuar aqui, né, o piloto pneumático dessa válvula direcional, ele vai permitir a passagem do fluxo. Então, se eu ajusto essa válvula reguladora de pressão ali, né, turma, eu ajusto a velocidade, né, o tempo que eu vou demorar para encher esse balãozinho. Então, claro que tem aqui uma escala, né, para determinar o tempo que isso vai acontecer. Tá? Então, é um temporizador pneumático. Mas é claro, essa parte do temporizador pneumático, ela pode ocorrer, na verdade, não com temporizador pneumático. É por isso que a galera vai lá e normalmente utiliza os controladores, né? Então, que é mais fácil eu construir um lá, botar um temporizador num programa em ladder do que, de fato, né, pegar e utilizar um temporizador pneumático. Mas pode ser uma necessidade. Então, vamos ao lab. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês uns exemplos de sistemas. Eu vou fazer o seguinte. Não fica com saudade, não. Eu vou só tirar a minha carinha aqui, tudo bem? Para vocês enxergarem toda a telinha do nosso software. Esse aqui é o software FluidSim da Festo. De repente você já tem esse software aí instalado na sua máquina, enfim. E você pode estar testando, tá, o funcionamento. Tem um software de simulação de sistemas pneumáticos. Então vamos lá, vamos pegar esse primeiro circuito aqui, ó, turma. O que eu tenho nesse primeiro circuito? Eu tenho um cilindro de simplização, né? Ou seja, um atador de simplização com retorno mola. Eu tenho uma válvula direcional, que é uma válvula, né? No caso aqui eu tenho 1, 2, 3, né? Ou seja, uma válvula 3, 2 vias, né? Que a gente chama. Ou seja, a nomenclatura dessa válvula. Então, até nem comentei isso com vocês, né? Sobre as nomenclaturas que a gente dá, as classificações. Então, como é que eu vou classificar essa válvula? Eu vou classificar essa válvula como uma válvula 3, 2 vias, né? O vias vem no final. 3 conexões, né? Ou seja, de vias, mas é engraçado que o vias mesmo vem no final, tá, pessoal? Então, 3, 2 vias. E o 2 é porque são 2 posições, tá? Então, como é que eu escreveria esse cara? Deixa eu botar aqui um notepad, tudo bem? Eu vou escrever 3, 2 vias mesmo. Ó. Deixa eu ver se dá para você enxergar. 3/2, né? Vias. Então, uma válvula de 3, 2 vias. E o que eu posso adicionar na descrição dessa válvula, né? Que ela é uma válvula de 3, 2 vias com acionamento por piloto pneumático, né? Então, eu vou ter um pulso de ar pneumático aqui, né? Ou seja, de ar comprimido aqui, desculpa. E o retorno dessa válvula, né? Vai acontecer por mola. Então, se eu cortar essa pressão do ar aqui nessa parte do piloto, né?
ela vai voltar para essa posição inicial. E, olha, interpretar a direção do fluxo para determinar também qual é a posição inicial do atuador, às vezes costuma vir como pegadinha em muitas questões também, tá? Então, imagine o seguinte, o cara estivesse te perguntando assim na prova, olha, qual é a posição que o cilindro deve estar nesse circuito? Ele vai estar avançado, recuado ou, sei lá, está errado? Então, você vai ter que interpretar pela direção do fluxo, tá? Então, ó, começando pela direita. A posição da direita aqui, que é a posição inicial da válvula de controle direcional, ó, ela está fazendo o quê? Está fazendo o fluxo do ar vir para um escape. Então, se eu estou fazendo o escape do ar desse cilindro, significa que esse cilindro vai estar recuado, porque eu também tenho a força da mola fazendo ele retornar, tá? E aí, o que vai estar ativando esse piloto pneumático? Vai ser uma outra válvula direcional, também ó, de 3 duas vias, só que agora com acionamento por botão e retorno mola. Então, quando eu pressionar esse botão vai fazer a mudança de posição da válvula. Estão vendo? Deixa eu apertar um Ctrl aqui para segurar. Então, o que ele fez? Mudou a posição da válvula. Enviou ar comprimido para o meu piloto pneumático. Tudo bem? Atuou a válvula direcional. Fez ela mudar de posição. Olhem o que está acontecendo na seta agora, da direção do fluxo. Eu estou pegando aqui ó, da alimentação, né? Ou seja, aqui o meu lubrifizinho, esse triângulozinho é como se fosse a alimentação do sistema mesmo, tá? O ponto lá, ou seja, a tomada de ar comprimido. E aí ele vai pegar esse ar comprimido, ó, vai passar por essa direção de fluxo, jogando ele para a câmara traseira do cilindro, vencendo assim a força da mola e fazendo esse cilindro, né? Ou seja, esse atuador avançar. Se eu soltar esse botão, ele faz tudo isso voltar, tá? Então, ó, tá aí o comportamento, a interpretação do primeiro sistema. Vou interpretar o carinha aqui de baixo, né? Que é bem parecido, ó. O que eu adicionei nesse segundo exemplo aqui para vocês? Eu tenho o mesmo atuador, tá vendo? É um atuador de simples ação também, com retorno mola. Eu tenho, controlando esse atuador, uma válvula direcional de 3 duas vias, com piloto pneumático retorno mola, tudo bem? Igual aquela também ali de cima. Só que para controlar esse piloto, eu adicionei uma válvula auxiliar, né? Só que essa válvula auxiliar aqui, lembra que lá no slide eu não mostrei para vocês todos os exemplos, né? Faltou algumas coisas, cara. Eu tô percebendo isso agora. Acabei deixando de colocar alguns detalhes ali. Enfim, mas me perdoem. Pelo menos a gente está compensando isso agora no exemplo do lab. Então, para quem assistiu até o final, vai conseguir tirar essas dúvidas no finalzinho aqui do laboratório. Tudo bem? Então, ó, eu usei uma válvula auxiliar aqui, que é uma válvula que a gente chama válvula E, né? Ou uma válvula de simultaneidade. Tudo bem? Então, ó, o que acontece com essa válvula de simultaneidade? Ó? Se eu apertar em um dos lados, ó, nessa válvula aqui também, que é 3 duas vias com acionamento com botão e retorno mola, o ar comprimido ele vai ser liberado para um dos lados dessa válvula auxiliar. Só que, ó, ela chega esse ar aqui, né? Ela movimenta a posição de um carretelzinho aqui interno, mas ela não libera a passagem do fluxo de ar, ó, na tomada 2 aqui, para o piloto pneumático que vai atuar, né? Essa válvula direcional que muda o estado do cilindro. Se eu fizer a atuação do outro lado, ó, também não libera a passagem do ar. Então, essa válvula auxiliar de simultaneidade, ela pede com que eu atue ambos os pilotos, ou seja, eu enviar para os dois lados de forma simultânea. E aí, simultaneamente, né, sendo enviado ar comprimido para esses pontos, vai ser liberada a passagem de ar comprimido para algum outro sistema. Né? No caso aqui, está sendo essa válvula de controle direcional, que está controlando o cilindro. Se eu soltar qualquer um dos lados, ó, tá vendo? O cilindro recua, tá? Ó, porque as válvulas vão mudar de posição. Então, existe essa obrigatoriedade nesse tipo de válvula aqui, ou seja, de acionamento, utilizando essa válvula auxiliar, a simultaneidade. Então, sei lá, imagine é um exemplo clássico, né? É uma prensa pneumática. Poxa, não é legal eu deixar o cara lá utilizar, por exemplo, só um botão, né? É interessante eu fazer com que ele tire as duas mãos ali e coloque uma mão em cada botoeira, né? Ou seja, em dois pontos de acionamento para a prensa, para garantir, né, que o funcionário, o técnico, enfim, o operador, ele não fique com uma mão livre que ele poderia, de repente, deixar lá na prensa, né? Enfim, é pior que acontece, tá? São cada coisa que acontece que quem tem experiência aí na área, acho que entende bem até o que eu tô querendo dizer, né? Bom, bora lá. Caramba, eu queria jogar pro lado, mas não tá indo. Acho que é por conta dessa área. Depois eu dou um ESC aqui e eu jogo esse cara pra cá.
que eu fiz quando eu montei no outro monitor, o monitor é maior, né? Ele aparece tudo. Mas enfim, vamos pegar esse outro exemplo aqui, galera. Ó. Esse aqui já é um outro sistema pneumático, só que agora eu estou usando um cilindro de duplação, tá vendo? Então, qual é a válvula de controle direcional que está sendo aplicada para movimentar esse cilindro? Ó? É uma válvula de 5 duas vias, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 conexões e 2 posições, né? E a gente dá o nome de válvula 5 duas vias com duplo piloto pneumático, ou a gente chama bipilotada também, tá? É um nome que costuma ser dado para essas válvulas aí também. E aí, quem está atuando nesses pilotos pneumáticos? 2 válvulas direcionais, né? Uma em cada ponta, também com 3 duas vias, acionamento botão, retorno mola. Então, ó, quando eu tenho esse sisteminha aqui, ó, imagina que eu atue esse sistema da esquerda. O que ele vai fazer? Ele vai mudar a posição dessa válvula direcional, fazendo com que ela assuma a posição da esquerda, né? E aí vai fazer o quê? A liberação do ar comprimido, mantendo esse cilindro, né? Ou seja, esse atuador avançado. Para ele recuar, eu tenho que apertar agora o botão aqui, né, da válvula direcional da direita, para enviar ar para esse piloto pneumático e forçar uma mudança de posição dessa válvula, tá vendo? Então, o cilindro, né, ou seja, o atuador de duplação, ele não funciona sozinho, né? Ele precisa dessa válvula direcional controlando a direção dele, o sentido dele. Só que olha como é que ele se comporta, né? Ele tem 2 tomadas aqui, né, 2 pontos de alimentação. E aí, esses 2 pontos vão fazer ele mudar de posição. Tudo bem? Um outro exemplo. Vamos lá, mais um laboratóriozinho aqui. Ó. Eu tenho agora esse outro sistema. Também é uma duplação, só que eu utilizei 2 válvulas auxiliares em uma posição diferente. O acionamento. Notem que o acionamento ele é o mesmo desse aqui de cima. Tá vendo? É a mesma coisa, o comportamento. Só que eu adicionei 2 funções extras nesse circuito. Uma, um escape rápido. Então, o que eu quero fazer? Ó? Eu quero que esse cilindro ele avance. Tá vendo que ele está avançando devagarzinho? Tá? Já vou explicar o porquê. Deixa ele avançar lá até o final. Vou jogar aqui. E eu quero fazer ele recuar. Ó, ele recua mais rápido, tá vendo? Ele avança e ó, recua mais rápido. Se eu for comparar esse aqui de cima, ó, ele avança, né? Aqui é levemente, mas a gente consegue perceber um recuo um pouco mais rápido do que o anterior, do que o de cima. Por que isso? Porque eu estou utilizando uma válvula de escape rápido, tá vendo? Então, eu faço o quê? O escape rápido para aumentar a velocidade de recuo desse cilindro. E aqui, na questão do avanço, ó, eu tenho uma válvula de controle de fluxo, né? Então, imagine aqui que eu coloque, sei lá, mais ou menos uns 10% aqui de fluxo, né, de ar. Então, com isso, eu consigo fazer o controle o quê? De velocidade de avanço desse cilindro, tá vendo? Então, é a válvula reguladora de fluxo. Se eu aumentar um pouquinho mais, colocar ela mais ou menos aqui em 30%, ó, vou ter um recuo, ó. Você vê que ele avança um pouquinho mais rápido, tá? Então é isso que a válvula reguladora de fluxo ela vai trazer pra gente, tá bom? Agora, poxa, ele não tá pegando a setinha do mouse, cara. Tudo bem, agora ele foi, poxa, tá me trolando esse cara. Vou pegar aqui, vou jogar aqui para baixo, que aí fica mais fácil. Pronto. É porque saiu da área, né, da folha dele aqui, ele dá os probleminhas. Mas vamos lá. Aí eu tenho mais 2 exemplos aqui para vocês, beleza? Pra gente dar sequência. Ó, que é o quê? Eu utilizei um outro cilindro de simplização, sendo comandado por uma válvula, né, que ela é 3 duas vias, com acionamento por piloto pneumático e retorno mola. Só que aqui agora eu utilizei uma válvula alternadora, ou seja, uma válvula OU, né? Então, se eu atuo de um lado, ó, opa, se eu mantenho pressionado de um lado, o cilindro avança, né? Se eu soltar, ele recua pela força da mola, tanto do cilindro como também a mudança de posição da válvula direcional. Se eu atuar agora com essa outra válvula aqui, com acionamento por botão, enviando um sinal para essa válvula alternadora, o cilindro também avança, tá vendo? Se eu fizer o acionamento em ambas as posições, ambos os lados, ele continua acionando também. Então, isso é uma válvula alternadora, ou seja, ou um lado ou outro. Ela dá a possibilidade de 2 pontos de conexão aí pra gente. Tudo bem? E aqui, galera, como a gente nem falou também sobre os dispositivos elétricos, né? Até porque, por exemplo, a gente já está aqui quase 1h20 de aula já. Se eu ainda fosse falar para vocês sobre os dispositivos elétricos, poxa, essa aula ia passar de 2 horas, né? Então, eu fiz o quê? Eu fiz um exemplo de um circuito eletropneumático,
e a possibilidade de fazer esses acionamentos, né, ou seja, essas lógicas, só que agora a lógica de acionamento ela vai para os dispositivos elétricos e também não precisaria ser um comando elétrico, poderia ser um CLP, como eu tinha comentado anteriormente com vocês, tá? Mas mais para frente eu posso até... Eu estou pensando, na verdade, em colocar ali uma aula explicando esses conceitos, né, os dispositivos elétricos, um básico ali sobre a parte de comandos, tudo bem? Então, ó, peguem aqui um exemplo do circuito eletropneumático. Ele costuma ser mais simples em questão, né, e mais enxuto quando se trata de montagem de dispositivos pneumáticos, tá? Então ele costuma ter muito só a válvula direcional lá com seus pilotos pneumáticos, né, e o atuador, porque a lógica de funcionamento foi transferida para um circuito elétrico, né, ou um programa de CLP, né, um algoritmo. E aí essas válvulas, esses sistemas eletropneumáticos, os atuadores das válvulas, né, os pilotos das válvulas, são solenoides, né, ou seja, são eletroválvulas aqui. Então, que está sendo interpretada por esse Y1, né, como endereço. Então, imagine aqui o seguinte, ó, eu tenho uma válvula 5 vias, com acionamento, né, no caso aqui, elétrico, né, um acionamento via solenoide e um retorno mola. Eu poderia também ter um acionamento por duplo solenoide, né? Então eu poderia ter, ao invés do retorno mola, uma outra solenoide, que eu poderia controlar o recuo também por acionamento elétrico. É uma possibilidade, tá? E aí o circuito que comanda, ou seja, que energiza essa eletroválvula aqui, ele é esse circuitinho aqui do lado, ó. É o famoso circuitinho de selo, né? Então, muito usado aí para referência de partida direta, enfim. Então eu tenho aqui, ó, uma botoeira que eu poderia até ter nomeado, né, B0 e B1, acabei que eu nem nomeei, que é um botão normalmente fechado, normalmente aberto, perdão, e quando eu pressionar, né, um push button, ele vai fazer o quê? Ele vai enviar um pulso elétrico, que vai passar por essa botoeira que é normalmente fechada, vai acionar a bobina de uma contatora, e aí tem aquele conceito, né, de contato auxiliar e tudo mais, né? E essa bobina, se a gente for notar, o contato auxiliar dela é um contato normalmente aberto, ó. Então, quando eu aciono a bobina da contatora, os contatos auxiliares vão fazer aquela jogada. O que é fechado vai abrir, o que é aberto vai fechar, né? E aí, quando esse contato auxiliar que está em paralelo com essa botoeira aqui, né, com esse push button, né, normalmente aberto, que faz o acionamento desse K1zinho assim, ou seja, da bobina da contatora, vai fazer esse cara fechar e vai criar um novo caminho elétrico, né, para manter essa bobina energizada. Então, olha lá, o botão ele voltou a ser aberto e o circuito continua energizado. Para desenergizar essa contatora aqui, né, ou seja, essa bobina, eu precisaria pressionar esse botão normalmente fechado, né, para fazer abrir o circuito e desenergizar o sistema, fazendo com que esse K1 aqui, né, esse contato auxiliar, volte a ser aberto. Só que o legal é que tem um outro contato auxiliar nesse circuito que aciona a bobina, né, ou seja, a nossa eletroválvula, que é essa Y1. Então, toda vez que eu aperto esse botão, eu acelo, né, o acionamento da contatora, ligando essa eletroválvula, tá? Ou seja, energizando essa bobina, fazendo o meu atuador avançar. Se eu pressionar essa outra botoeira aqui, normalmente fechada, vai desenergizar essa eletroválvula, ou seja, essa bobininha aqui, e vai fazer o sistema, né? Ou seja, essa válvula de controle direcional, voltar para a posição inicial, fazendo com que esse atuador ele recue. Beleza? Então, pessoal, é isso, galera. Como a gente tem trabalhado, né? Eu tenho tentado enxutar ao máximo aí para que vocês consigam assistir isso como uma potencialidade, talvez até mesmo quebrar alguns paradigmas, algumas dúvidas que vocês têm sobre o assunto de instrumentação e ajudar vocês, né, a ter bons resultados nessa prova, tudo bem? Que na verdade, eu acredito que a maioria aí da galera que está enganjada mesmo, pelo menos lá o pessoal da comunidade, tá o tempo todo lá, o dia todo, fazendo quiz, né? Trocando informações, ajudando ao outro, ajudando o colega a encontrar as resoluções, debatendo, né? Com certeza essa galera com esse engajamento tem chances significativas, eu acredito sim, verdadeiramente na aprovação de muitos lá presentes no grupo. Pelo menos esses muitos que estão realmente focados nesse projeto. Beleza? Então, turma, é isso. Galera, então, muito obrigado, tá, por me acompanhar mais uma vez até o final e nos vemos na nossa próxima aula. Um abraço!